sobreviventes em livros. Desejo que esteja tudo bem com vocês. Sabe por quê? Porque eu vou convidá-los para fazermos juntos um passeio, sabe onde? Em A Rua dos Cataventos. Um sonho que veio a lume em 1940 por meio das agulhas mágicas do mago gaúcho alfaiate das letras, Mário Quintana, considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX, que se destacou por sua intangível sensibilidade poética sobre a vida e pelo tirar de palavras para temas universais como leveza, melancolia e humor. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre Mário Quintana, o poeta das coisas simples, e seu A Rua dos Cataventos, que, ao catar ventos de poesias, translucida a essência lírica, o estilo simples e profundo do bordado do autor e de seu tom introspectivo em retalhos de temas como o tempo, a memória, a infância e a condição humana. Sobreviventes, a simplicidade, o lirismo e a delicadeza de A Rua dos Cataventos contrastam com o clima pesado de tensão e de violência de um dos mais dolorosos períodos e importantes também de mudanças ocorridas no Brasil e no mundo. Os anos 1940 viram a ascensão de ideologias raciais e regimes totalitários eclodindo a Segunda Guerra Mundial, cujos reflexos aparecem na sociedade e na literatura daquele tempo e na expressão do modernismo através da poesia de Mário Quintana, com seus sonetos a capturarem a essência de sua visão de mundo, caracterizada pela busca da beleza nas pequenas coisas e pela reflexão sobre a transitoriedade da vida. O poeta das coisas simples chegou na cidade de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906, para ser filho de um farmacêutico chamado Celso de Oliveira Quintana, casado com Virgínia de Miranda Quintana. O garoto, que teve uma infância tranquila na paisagem bucólica do interior gaúcho, frequentou a escola de sua pequena Alegrete. Em 1919, foi para Porto Alegre, a capital do estado, para ser aluno do colégio militar. Naqueles anos, Mário já demonstrava grande interesse por literatura, lendo todos os livros que ele pudesse alcançar com suas pequenas mãozinhas. Ao começar a trabalhar como jornalista, aos 20 anos de idade, em Porto Alegre, pôde ler as traduções dos livros de escritores como Marcel Proust, Virginia Woolf e Voltaire. Regado com a mais pura água dessa fonte cristalina, fez de sua A Rua dos Cataventos sua primeira obra publicada em 1940. Ao longo de toda a sua carreira, seu nome passou a ser citado como um dos maiores trovadores do Brasil, com um estilo marcado pela simplicidade, humor, lirismo, leveza, apesar de uma visão melancólica e reflexiva da vida, que podem ser revisitados em Sapato Florido, de 1948, Esconderijos do Tempo, de 1980 e Baú de Espantos, de 1986. Títulos lindos, títulos mágicos. Sem jamais ter se casado e tido filhos, Mário Quintana morou durante toda a sua vida em hotéis simples de Porto Alegre, como o famoso Hotel Majestic, onde viveu por décadas e que, anos depois,
foi transformado na Casa de Cultura Mário Quintana. Seu último soneto foi em 5 de maio de 1994, em Porto Alegre, aos 87 anos de uma vida poética. Quando os ventos trouxeram lá na Rua dos Cataventos esse belíssimo poema, tanto o Brasil quanto o cenário internacional, a Segunda Guerra ocupava as pautas do jornalismo. Logo após de ter acabado os conflitos da Grande Guerra, o mundo assistia incrédulo ao início de mais pelejas que viriam redefinir fronteiras, sociedades e ideologias. A Europa sofria intensos confrontos com invasões da Polônia e da França pela Alemanha nazista e a expansão do eixo liderado por Hitler e Mussolini, que criaram um clima de tensão global e incertezas para o futuro. Para piorar todo o cenário, os impactos da Grande Depressão de 1929 ainda reverberavam, afetando economias e políticas em várias partes do mundo, causando instabilidade econômica e social que moldaram as decisões de muitas nações. No Brasil, a Era Vargas, de 1930 a 1945, deixou cicatrizes profundas no país com o governo ditatorial de Getúlio Vargas, que desde 1937 havia instaurado a sua ditadura do Estado Novo. O país passou à centralização de poder com repressão às liberdades civis e a censura à imprensa. O governo de Vargas tentava ofuscar suas arbitrariedades com medidas populistas de fortalecimento da identidade nacional e de valorização do trabalho e da ordem social e familiar. Mesmo sob regime totalitário e autoritário e de caça às bruxas, o Brasil, por meio de seu ditador conhecido como o pai dos pobres, vivia um processo de modernização econômica graças a incentivos à industrialização e à urbanização, mas que geravam abissais contrastes entre as regiões urbanas em ascensão e o interior ainda profundamente rural. Diferenças existentes até hoje no Brasil de governos populistas. E o populismo é uma tática de governo para encobrir um determinado cenário, ofuscar os olhos da população mais vulnerável ou com menos escolaridade, para realmente não verem as verdades por trás de certos governos num país chamado Brasil. Sobreviventes. Nas páginas da literatura, o modernismo influenciava escritores, enquanto o existencialismo ascendia na filosofia com pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus a questionarem a condição humana em um mundo de guerras e coberto de incertezas. Nos anos 1940, o modernismo brasileiro inaugurava a fase da segunda geração, com nomes então consagrados como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Cecília Meirelles, e novos frutos que brotavam como Vinícius de Moraes, a tangerem temas universais mais introspectivos, metafísicos e espirituais da existência humana. E a Rua dos Cataventos é o endereço da poesia de Mário Quintana, cheio de leveza e lirismo em meio a tensões. Mas não eram só flores no jardim. A serpente da censura do Estado Novo mordia as discussões políticas e sociais mais pecadoras.
A flor da cultura popular brotava em meio a enormes espinhos políticos e econômicos. O rádio se sintonizava como principal veículo de comunicação e entretenimento de massa. Por suas claves, a música brasileira ouvia o nascer do samba cantado pelas vozes de Ataúfo Alves e Ari Barroso. Entre uma chuva e outra da censura, colore o céu de A Rua dos Cataventos um arco-íris de poemas em sonetos estruturados com 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos em métrica tradicional. Para caminhar pela Rua dos Cataventos, é melhor analisar os temas, as divisões simbólicas e o conjunto de significados presentes nos sonetos encantados do Mago Quintana. Logo de início, a magia da metáfora do onírico título A Rua dos Cataventos como um espaço imaginário e lírico onde uma rua na qual o movimento dos cataventos representa o fluxo de emoções, pensamentos e reflexões da vida. A rua simboliza a jornada da existência. Os cataventos voam no dinamismo e na mudança constante. Um dos principais temas recorrentes nos sonetos é a transitoriedade e a efemeridade da vida e do tempo. Mago Quintana trança sobre o passar do tempo, a fugacidade das experiências e a inevitabilidade da morte, de forma melancólica, mas também com uma aceitação serena e resignada. Como lemos no soneto da felicidade, a explorar a efemeridade dos momentos felizes, mostrando que a alegria é sempre fugaz, mas sua memória, sem vídeos, é preciosa. A memória humana e não a memória de cartões, a memória de inteligências artificiais. E por falar em efemeridade, não há nada mais dinâmica e veloz do que as lembranças dos tempos de criança e a nostalgia que ponteia o nosso coração. A infância surge como um período de encantamento, inocência e descobertas, mas que está irremediavelmente perdido com o passar do tempo. Quintana revisita esse período com muita nostalgia, evocando imagens e sensações da simplicidade e do deslumbramento que marcaram sua vida, como no poema Canção da Infância, em que o poeta Mago expressa a saudade dos tempos em que o mundo parecia mais vasto e mágico, contrapondo com a realidade da vida adulta. E também não pode faltar a solidão, que é um mal que acomete todo escritor. Ou um bem também, um bem que acomete todo escritor. A solidão é presença garantida para Quintana expressar sobre a condição humana mais temida de todas. Com penas de condão, Mago Quintana aborda a solidão existencial que não é sentida de forma pessimista, mas como uma característica inevitável e até poética da vida, mostrando como cada pessoa está, em última instância, sozinha em sua jornada. Nada reflete tão liricamente essa ideia como o poema O Espelho, sobre o confronto com a própria imagem e a busca por autoconhecimento. Ambos um longuíssimo processo solitário e íntimo, sem prazo conhecido para término. E sobre o amor e a idealização? Os sonetos sentem, mas não de forma convencional ou romântica. Para o bardo, o amor é um sentimento idealizado, muitas vezes inatingível, que causa tanto alegria
quanto também melancolia, tristeza e dores. Em Soneto do Amor como um Rio, esse sentimento, o amor, em extinção nos tempos atuais, vejam só, é comparado a um rio a fluir, mas também a nos escapar pelas mãos. E se Mago Quintana fala sobre a vida, o amor, a solidão, não podem faltar de forma alguma sonetos de reflexões metafísicas sobre a morte, em especial a morte e ao mistério do que vem depois da morte, ocupam uma parte muito importante de A Rua dos Cataventos. O poeta das coisas simples não trata a morte como algo aterrorizante. Muito pelo contrário, a morte é um enigma natural que deve ser aceito na vida. Em Soneto da Morte Serena, Quintana descreve a morte como um descanso e um retorno à serenidade, sem angústia ou desespero. E para rir da vida e da morte, os gêmeos humor e ironia têm que caminhar pela Rua dos Cataventos. Mesmo os poemas sendo de cunho introspectivo, o bardo borda bordados de humor sutil e de ironia refinada em alguns sonetos. Essa abordagem é para lidar com as contradições da vida e para desmistificar temas que, à primeira vista, parecem muito complexos. O soneto da vaidade dos poetas ironiza os próprios escritores e suas pretensões, sabem de quê? 3, 2, 1. De alcançar o quê? O que os poetas desejam? A imortalidade por meio da arte da poesia. A Rua dos Cataventos é um bordado de retalhos de reflexões sobre a existência da vida, do tempo, do amor, da morte, da solidão e da ironia, que juntos tecem o texto da essência lírica de Mário Quintana. A combinar tradição e inovação, oferecendo assim um gole de lirismo atemporal. Sobreviventes, uma das maiores polêmicas da vida do mago bardo Quintana, coseu um mágico bordado que se tornou o mais belo da literatura brasileira, quiçá da literatura de língua portuguesa. Eles passarão, eu passarinho. Que lindo, que lindo! Mas o que existe por trás deste verso? Esse enigma poético, repleto de lirismo e simbolismo, e em tom de uma leve ironia, é muitas vezes associado à sua relação turbulenta com a Academia Brasileira de Letras, a ABL, em diversas ocasiões. Mário Quintana teve sua candidatura rejeitada pela instituição. Isso mesmo, rejeitada pela Academia Brasileira de Letras. A mesma instituição, a mesma Academia Brasileira de Letras, que aceitou em seu rol nomes que jamais escreveram um livro literário sequer, como os dos presidentes da República. Pasmem só o que eu vou contar: Getúlio Vargas, José Sarney, se bem que ele tem alguns livros. Fernando Henrique Cardoso, vice-presidente Marco Maciel, o médico Ivo Pitangui, a atriz Fernanda Montenegro, entre outras escolhas, no mínimo questionáveis. Atitudes como essas que me fazem refletir sobre qual é o papel de fato da Academia Brasileira de Letras. Qual é? Melhor seria ter outro nome.
Academia Brasileira de Encontros, Academia Brasileira de Chávenas, ou ainda Academia Brasileira Controversa, ou Contraverso, ou melhor ainda, já que é a ABL, Academia Brasileira de Loucos, o que é uma completa vergonha para a literatura brasileira. Uma literatura que tem nomes maravilhosos fora da Academia Brasileira de Letras. E um desses é o Mago Mário Quintana, um dos maiores nomes da poesia brasileira. Tentou entrar para a ABL por 3 vezes: 1981, 1983 e 1984. E em todas, Mário Quintana não foi eleito, não foi escolhido. Inacreditável isso. A própria instituição, que tem suas origens lá em Machado de Assis e que se diz ligada à literatura brasileira, não reconheceu a importância de um dos maiores nomes, uma das maiores grifes da literatura brasileira. Não aceitaram Mário Quintana, azar da ABL. E sobre esse assunto, Mário Quintana foi leal ao seu estilo ao dar uma resposta à altura, ou melhor, à baixeza da Academia Brasileira de Letras, com bom humor e muito sarcasmo ácido. Aspas para o que ele diz: a Academia Brasileira de Letras é uma instituição muito respeitável. Gosto tanto dela que fico feliz por estar fora, para não estragá-la. Eles passarão e eu passarinho. Genial, genial. E se Mário Quintana perdeu o respeito pela Academia Brasileira de Letras, não serei eu a contrariar o mago poeta. Jamais, jamais. Mas eu vejo a rejeição de Mário Quintana pela ABL como uma forma de expressão de humildade da própria instituição. Ele é tão estupendo, ele é tão grandioso, tão maravilhoso, tão ímpar, que os próprios membros da ABL, nós somos pequenos demais para a grandiosidade de Mário Quintana. E nutrido pela mais pura e rica fonte cristalina dos mais diversos poetas brasileiros, estrangeiros e simbolistas franceses, o bordado literário do poeta das coisas simples utiliza diversos retalhos alinhavados para formarem uma combinação de multiplicidade, de simplicidade e profundidade sob o tecido da influência da tradição modernista e do lirismo universal. Em nossa caminhada como leitores ou caminhantes pela rua dos cataventos, nós somos convidados para entrar na casa edificada pela magia da poesia lírica, intimista e reflexiva do Mago Quintana, para suavizar o denso período do autoritarismo e da guerra. Em meio ao caos, a magia encantava pela forma de resistência, de valorizar o cotidiano, a beleza das pequenas coisas e a complexidade da alma humana. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o amplamente reconhecido como uma verdadeira grife da literatura brasileira, cujo incomensurável talento o fez ser rejeitado pela Academia Brasileira de Letras, rejeitado pela Academia de Letras, porque seu tamanho de instituição é tão pequeno que não cabe alguém desse enorme quilate
na instituição. Por outro lado, amado pelos leitores como um dos poetas mais acessíveis do Brasil, sendo perenemente lembrado em nomes de escolas e também nas escolas, em concursos literários e eventos culturais. O mago Mário Quintana e seu onírico A Rua dos Cataventos, endereço de ruas e espaços culturais no Brasil, saraus, feiras literárias e clubes de leitura, cujos lirismo e leveza ultrapassam as fronteiras das dores humanas, para pousar suavemente como um passarinho nos corações dos leitores comuns, professores, estudantes escolares, universitários e acadêmicos. Eles passarão, eu passarinho. Ótimo, excelente. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!